Meus amigos, trazendo um EA aqui para vocês que operam aí no FireMate ou pretende operar, né? Muitas das vezes, né, existe um grande problema que você quer colocar uma ordem, só que já está tarde demais, você precisa trabalhar, precisa dormir e você não conseguiu ainda ativar uma ordem. Ou você já ativou uma ordem e você quer fazer uma virada de mão. Porém, você não consegue porque a virada de mão aconteceu lá por exemplo, na madrugada, né? Então eu trouxe esse A aqui para vocês utilizarem, né, dentro aí da estratégia aí do Marcelo Ferreira, onde ele ensina aí o FireMate. Se você ainda não sabe o que é a estratégia FireMate, eu recomendo você buscar no YouTube FireMate Marcelo Ferreira, que vai aparecer ali todos os conteúdos ali dele. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu vou carregar aqui o EA, né? E eu vou começar a explicar para vocês aqui detalhadamente como ele funciona, para não ficar nenhuma dúvida, né? Então a gente tem aqui o set do EA, né? Onde você vai poder estar configurando. Então vamos fazer a primeira coisa que você pode estar fazendo. Ah, eu não quero que o EA defina o canal. Eu quero definir o canal. Então você pode fazer isso. Você vem aqui, habilita a função permitir ajustes de canal, né? Deixa true. Então vai estar habilitado. Aqui você não mexe, tá, pessoal? Porque aqui é a quantidade de velas para poder formar o canal. Então recomendo não mexer, deixa como está aqui. Percentual para calcular o stop, né? Por que que está aqui 110? Porque às vezes, né, o Marcelo ele sempre fala que você tem que deixar o teu stop para fora do canal. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho um canal de 1.000 pontos, então o que que vai acontecer? Ele vai calcular esses 1.000 pontos e mais 10%, né? Então 110% ele vai deixar ali 1.100 pontos, no caso do o tamanho do teu stop, em tese, né? Seria isso. Ele vai ficar ali 100 pontos para fora do canal, certo? Temos aqui também, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de compreender. Percentual para calcular o take em relação ao stop. Então vamos lá. Se o teu, vamos supor que a tua entrada até o teu stop deu 1.100 pontos, certo? O que que vai acontecer se você deixar aqui em 100%? Ele vai simplesmente eh, colocar o teu take exatamente do mesmo tamanho ali do teu stop, né? Se você quiser colocar um take menor, eu quero deixar um pouco lá para o santo. Então você vem aqui e coloca 80%, 90%. Ele vai deixar um pouco mais curto, ele vai deixar ali 20% mais curto, no caso aqui, que o stop. Entenderam? Eu quero colocar aqui para buscar um para 1,5. Você vai botar 150%, né? Então daí ele vai pegar ali 1 para 1,5, beleza? Filtrar movimento excessivo, né? O que que é a filtragem do movimento excessivo? É quando você desenhou ali o canal, né? E a vela que rompeu ali para você estar fazendo a sua entrada, ela ficou muito grande. Ela ficou, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, 50% maior do que o canal. O que que vai acontecer? Ele vai desconsiderar esse trade, ele não vai fazer a entrada, porque o movimento praticamente já aconteceu. Você pode configurar como você quiser. Eu quero botar 40%, eu quero botar 60%. Você configura da forma como você achar melhor. Pode testar aqui múltiplas percentuais, né, múltiplas configurações, onde você consegue um resultado melhor, né? Então, geralmente, né, quando o movimento é 50%, ele já desconsidera o trade. Então, por isso que eu deixei como padrão 50%. Tamanho de lote baseado no percentual da conta, né? Então, por exemplo, você tem uma conta de 100 mil e você quer arriscar nesse trade 1%. Então, o que que vai acontecer? Ele vai entrar com um lote, ele vai juntar ali o valor da tua conta, vai fazer o cálculo, vai pegar 1%, né, calculado no tamanho do stop, vai ser o máximo que você vai perder, né? Então, você pode colocar aqui o percentual que você quiser, beleza? Então, aqui é em percentual, tá, pessoal? Não vai colocar, por exemplo, aqui 10 achando que é 10 de lote, né? Não é, é percentual. Até depois acho que eu vou fazer uma. Não, não precisa, tá escrito aqui, né? Percentual da conta. Você já sabe que é um percentual.
Vamos lá. Aí tem o lote mínimo e lote máximo que você pode também estar definindo, né? Ah, eu quero colocar aqui no máximo X lotes, né? Pode estar deixando aí definido. Vamos lá. Habilitar Take Profit, deixa habilitado, né? Se quiser habilitar o Break Even, também pode deixar. Muitas das vezes você quer colocar um valor maior aqui de Take, né? E você quer que quando, por exemplo, chega, vamos dar um exemplo aqui, 90, você quer quando chegar nos 90% em relação ao Take, vamos supor que o teu Take está aqui, ó, em 1 para 1. Então vamos supor que é 1.100 pontos. Então em 1.100 pontos, quando chegar a 90% do movimento, né, faltando apenas 10% para chegar no teu take, você ativa o break-even. Ele vai travar lá no 0 a 0, beleza? Aí você deixa habilitado se você quiser essa função, né? Fica a teu critério. Aqui é uma opçãozinha de limitar operações por dias, né? No caso, se você fizer mais de uma operação por dia, né? E você quiser estar limitando, né? Ah, se ele, por exemplo, tomar aqui 3 stops consecutivos ou 2 stops consecutivos, ele para de operar naquele dia, ele só vai operar no outro dia. Eu não uso essa função, né? Porque a gente opera mais abertura de mercado, então a gente não usa, no máximo duas operações, né? A primeira para definir a primeira entrada para ver se pega no take, né? E a segunda entrada, né, seria uma virada de mão que a gente tem aqui a função, né? Ó, que é essa aqui, ó. Utilizar virada de mão. O que que é a virada de mão? Você foi lá, entrou, fez a entrada, o preço veio, voltou, pegou no teu stop. Aí você quer recuperar, né, essa perda. O que que você vai fazer? Você vai virar a mão, ele vai entrar quando fechar, pegou no stop, ele vai abrir uma, vamos supor, se fosse uma compra, pegou no stop, ele vai abrir já uma venda ali, né, com o stop e os takes, né, conforme você já tinha definido aqui em cima aqui, beleza? Então daí você pode estar habilitando ou desabilitando, né? Aí tem uma outra função aqui ainda, pessoal. Porque às vezes você quer o quê? Às vezes você quer só recuperar aquele trade perdido, mas às vezes você quer dobrar o lote para simplesmente pegar ali, recuperar o teu trade perdido e ainda pegar um lucro, né? Então daí você pode selecionar aqui, ó, dobrar lote na virada de mão, né? Então daí lá na virada de mão, se você estava com um lote, ele vai entrar com dois de lote para tentar fazer a recuperação. Aí você habilita e desabilita se você quiser, certo? Então vamos lá. A gente tem aqui uma janela de horários, né? Para que que eu fiz essa janela de horários? Porque às vezes você pode querer operar outros horários. Por exemplo, o Marcelão fala ali que tem um outro horário na madrugada, não sei se é 3 ou 4 da manhã, que você pode estar operando. Então, se você quiser operar, você pode estar definindo aqui, né? Então, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui, vou botar aqui às 23 horas, né? Ó, às 23 horas de segunda-feira. Você pega, porque na segunda-feira geralmente opera M15, né? Então, o que que eu recomendo você fazer? Carrega você vai carregar ali dois gráficos, né? Um para fazer o M15 na segunda-feira, deixa só o horário da segunda-feira aqui, e o outro para fazer terça, quarta, quinta e sexta-feira, né? Que você tem aqui os demais horários que você pode estar colocando, ó, tá vendo aqui? São 5 campos de horários que você pode botar por dia da semana. Como se você vai operar só a abertura, né? Você só vai preencher o primeiro campo ali, né? Aqui também e assim sucessivamente. Então você vai deixar um no M15, né? Para segunda-feira e você vai deixar mais um para fazer no M5, né? Na terça, na quarta e na quinta. Daí, obviamente, você não vai preencher aí a segunda-feira. Beleza? Eu espero que vocês entenderam até aqui. Qualquer coisa, né? Só me chamar, tá os meus contatos aí na descrição do vídeo. Mas vamos lá. Eu queria mostrar para vocês aqui essa questão aqui, ó, que é permitir o ajuste manual do canal, né? Como eu falei, você quer definir o canal, então o que que você vai fazer? Você vai colocar o horário, né? Tem que colocar esse horário. Por exemplo, se você está operando na segunda-feira, você vai botar o horário lá da segunda-feira, entendeu? Horário da abertura, né? Eu estou botando 23 horas porque eu já estou já no final do dia aqui, né? Então, eu estou botando 23 horas. Mas você vai botar o quê? A maioria das corretoras aí é 1 hora, né? Mas eu vou deixar aqui 23 horas, tá, pessoal? Só para mim usar como exemplo. Então, você colocou a hora ali e deixou habilitado. Vou dar um OK aqui. Vou aguardar um pouquinho. Ele demora às vezes. Então apareceu aqui a linha, né? Aí o que que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques nela.
e vou arrastar para onde eu quiser. Por exemplo, aqui eu estou na abertura agora. Esperei alguns minutos aqui para pegar a abertura. Então, se eu quiser botar nessa linha aqui, ó, e lá embaixo, beleza. Vou dar dois cliques de novo e vou confirmar aqui o canal. Pronto, confirmado o canal. Tá vendo que ele desenhou lá embaixo, lá em cima? Então você pode fazer manual ou também pode deixar lá no automático, né? Se você deixar desabilitado aqui, ele vai fazer no automático. Eu vou estar mostrando para vocês também o EA que opera a modalidade de PCM, né? Então esse aqui é o EA. Aqui você pode escolher o horário que você quer que ele opere, né? Então você pode escolher aqui o horário de início das operações, né? O que que ele vai fazer? Ele vai iniciar, por exemplo, aqui 1h15, né? Coloquei 1h15 porque muitas das vezes a gente tem aí uma diferença nas primeiras velas, né? Geralmente na primeira vela de 5 minutos, mas eu já deixei aqui 1h15. Mas você pode botar aqui a configuração que você quiser. Mas no caso ele vai, depois da 1h15, contar as 4 velas, né? E daí ele vai começar a definir o canal, né? Então você pode configurar o início e o fim para ele parar de fazer as operações, né? Número de velas para formar o canal, né? Aqui nós temos aqui também um percentual do canal para você estar calculando o stop, que é a mesma situação do outro EA, do FiMate raiz ali que eu expliquei para vocês. Tamanho mínimo do canal em pontos, né? Ó, quer ver, ó? Então o que acontece? Pelo menos o canal tem que ter 200 pontos. Se ele tiver menos do que isso, ele vai descartar e não vai operar, não vai fazer nenhum trade. Tamanho mínimo para fatiar o canal em pontos. Então o canal ele tem que ter pelo menos 600 pontos. Nesse caso você pode configurar do jeito que você quiser, mas pelo menos aí 600 pontos. E o tamanho máximo do canal, né, de 800 pontos. Então, acima de 800 pontos, ele também vai descartar o canal, certo? Evita você de pegar aquela movimentação, né, aquela vela gigantesca, que vai acabar atrapalhando aí o trade, certo? Então, você pode estar fazendo essas configurações. O risco por operação, né, em relação ao saldo da conta. Então, isso aqui é um risco por trade, né? Então, se você quiser arriscar 1%, você bota 1%, 0,10, 0,10, assim vai. Lote mínimo, lote máximo que ele vai considerar. Temos aqui embaixo também, ó, ativar limite de lucro diário. Então, se você quiser, eu quero que o EA, quando ele lucrar 2%, ele pare de operar no dia, só volte no outro dia. Eu quero que quando ele perder 1%, ele pare e só volte no outro dia. Então, você pode estar definindo isso também, habilitando, desabilitando como você quiser. Direção permitida, né? Às vezes, né, você está vendo lá o mercado e ele está numa tendência forte de alta, né? Então, o que que você vai fazer? Para que você vai vender? Você vai botar apenas compra. O mercado está em tendência forte de venda, apenas venda, certo? Então, isso vai te ajudar a ficar bem assertivo aí no PCM, beleza? Vamos lá. Filtro de tendência por variação, né? Como é que funciona esse filtro de tendência por variação? Você vai habilitar se você achar interessante, tá, pessoal? Então, assim, como é que funciona? Deixa eu só minimizar aqui. Vamos supor que aqui, ó, o mercado começou uma alta, certo? Então, o que que ele vai verificar? Ele vai verificar se o mercado em X horas ele andou pelo menos, vamos dar um exemplo aqui, 500 pontos. Então, se ele andou em X horas pelo menos 500 pontos, formando ali uma tendência, por exemplo, de alta, né? Então, ele vai pegar e vai começar a operar na tendência de compra. Se for mais baixo, né? Se for, por exemplo, aqui, eu tenho aqui um ponto aqui mais alto e aqui eu tenho um ponto mais baixo, né? Então, formando aqui uma tendência de baixo. Então, se dentro desse intervalo aí de horas ela for baixa, né? O primeiro ponto for mais alto e o segundo mais baixo, ele vai operar só na venda. Isso se você habilitar este filtro, certo? Se você não habilitar, ele vai funcionar da forma convencional, né? Então vamos lá. Ó, por exemplo, aqui, aqui você tem que deixar habilitado, né? Vou deixar desabilitado aqui.
Mas, por exemplo, pode definir 500 pontos, 1000 pontos e intervalo de análise, né? Então, assim, para você fazer esse tipo de operação, tem que estar aqui, ó, compra e venda. Entendeu o que acontece? Quando ele fizer topo mais alto, ele vai só comprar. Quando fizer fundo mais baixo, ele vai só vender, certo? Então você pode estar utilizando este filtro também. Intervalo de análise, né? Ah, eu quero que ele analise de uma em uma hora, duas em duas horas, três em três horas. Como você vai operar aí em um minuto, eu recomendo deixar aqui pelo menos uma hora, né? De uma em uma hora ele analisar, ver quanto que movimentou, né? Para então você estar ativando aí esse filtro. Mas daí você pode estar testando aí da forma como você achar mais interessante. Aqui é um sistema de dobra de lote, né? Então, tipo assim, ah, eu quero fazer um martingale, né? Eu quero aumentar o lote quando tomar stop. Você pode vir aqui, habilitar ele, né? E você pode aqui também, ó, colocar o fator multiplicador. Ah, eu quero que aumente só 1,5 vezes. Ele vai fazer. Ah, quantas vezes eu quero que faça isso aí? Uma, duas, três, cinco, 10? Fica a teu critério também, né? Pode estar deixando também desabilitado se você não quiser. Aqui a gente tem aqui o Take Profit para você habilitar. Temos aqui o Take Profit em percentual, né, em relação ao stop. Então, é a mesma situação lá do outro EA que eu mostrei para vocês. Se você quer 1 para 1, você vai deixar 100%. Se você quer 1 para 2, você vai deixar 200%. E assim sucessivamente, certo? Ativar a tolerância de rompimento, né? Essa aqui é aquela mesma tolerância lá de quando a vela é muito grande, é que rompe ali o canal, né? Então, você pode ativar essa tolerância, deixar ali em 50%, 40%, 60%, aí você quem sabe. Break-even, se você quiser ativar também, tá aqui, né? Mesmo sistema do outro EA. Então, quando chegar ali a 90% do movimento, ele vai travar no 0 a 0, né? Se tiver faltando 10% para pegar no teu take, vai travar ali no 0 a 0. Beleza? Então, basicamente, esse aqui é a PCM, né? Então, tem essas duas opções aí para vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente.